Amém. Aleluia. Eu queria ler com vocês um versículo, que você abrisse a palavra de Deus em Isaías 60. Versículo 1. Aleluia. Isaías 60, versículo 1. Quem está aí atrás, consegue me ouvir lá fora? Está conseguindo me ouvir? Que Deus abençoe vocês, tá? Aí. Em nome de Jesus. Aleluia. A gente tem que fazer esse mezanino o mais rápido possível. Deus é maravilhoso. Isaías 60, versículo 1. Levanta-te e resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor, ela vai nascendo sobre você, sobre ti. E a palavra de hoje é: não desista, assuma o que você carrega. Posso ouvir um amém? Para de reclamar daquilo que você deveria estar agradecendo. Assuma a sua missão e assuma a sua posição. Tudo que nós desprezamos, nós perdemos. E tudo que nós guardamos, que nós cuidamos, nós retemos para nós. E ainda mais, isso cresce. Quer ver? Existe um princípio tão lindo do cultivo. Eu amo como Deus, quando Ele criou o mundo, quando Ele fez a criação, Ele colocou princípios e valores que norteiam as nossas vidas em outras áreas. É por isso que quando o Senhor falar de ensinamentos tão profundos, Ele usou a árvore, Ele usou uma semente. Ele falou, olha, uma semente caindo na terra, né? Se ela não morrer, ela vai ficar só, mas se ela morrer, ela vai dar muito fruto. Ele usou as coisas naturais da vida para apontar para as espirituais. Quando Ele foi falar da igreja, Ele falou, olha, a igreja é como um corpo. Hoje foi engraçado lá em casa que eu tive essa percepção. Eu tomei um banho e tal, e o meu pé ficou ressecado. Aí eu ia colocar uma meia por baixo da calça. Eu falei, eu vou passar um creme no meu pé, um hidratante no meu pé. Quando eu fui apertar o hidratante na minha mão, olha aqui como que Deus faz as coisas. Que eu comecei a pegar minha mão e passar o creme no meu pé. O Senhor falou comigo, isso é o corpo de Cristo, filha. Porque são muitos membros e os membros se ajudam mutuamente. O pé precisa das mãos. Sabe, eu quero dizer que eu preciso de você. O corpo se ajuda. Então Deus usou a dinâmica do corpo, dessa necessidade que nós temos, né? Que a mão às vezes tem de tirar alguma coisa da nossa visão, porque que atrapalha. De o pé nos levar nos lugares, né? Da perna, enfim. Não, e olha que coisa linda. Eu nunca preguei sobre isso aqui, mas eu quero pregar Romanos, eu acho que é Romanos 12, que diz o seguinte ainda. Que existem membros que tem honras diferentes. Paulo, quando ele fala sobre isso, no dia que eu descobri o que é essa honra, eu me debrucei na Bíblia e chorei. Porque ele diz assim, que existem alguns órgãos no corpo que tem mais honra do que os outros. E eu falei, mas o que é isso? E olha que interessante. Se você perder um olho, você continua vivendo. Às vezes se você perder o seu ouvido, você continua vivendo. Se você perder nariz, mão, braço, quantas pessoas tiveram partes do corpo amputada e continuaram vivendo e continuam vivendo? Mas Deus deu uma honra maior àqueles órgãos que não aparecem. Ele deu uma honra maior ao pulmão, ao coração, porque sem eles você não vive. Os órgãos, sabe, os membros mais escondidos da igreja são os mais necessários e mais honrosos. Então não é quem aparece aqui, é quem está escondido, que mantém o corpo vivo. Olha que lindo isso. Paulo está dizendo, ei, não fica, ai, o ministério da pastora, olha que lindo, olha, às vezes eu sou um olho.
que sem mim você vive. Sem talvez um ministro de louvor o corpo vive. Mas aquela intercessão genuína, aquela verdade do corpo de Cristo, aquela pessoa de caráter no corpo de Cristo, é que faz sustentar o corpo e tem honra maior. Então, o Senhor, Ele começa a nos ensinar através de coisas simples, para que a gente possa entender o que Ele está fazendo. E Ele fala algo aqui, eu fiquei tão impressionada com isso, porque às vezes nós não levantamos e não assumimos a nossa missão, porque nós estamos, muitas vezes, equivocados a respeito do propósito de Deus para a nossa vida. E essa palavra hoje veio ao meu coração, que diz: levanta-te. Quando ele fala levante, é assim: assuma a sua posição, sai do lugar que você está e vai para uma nova posição. O que eu mais tenho feito no meu chamado, o que eu mais tenho feito é impulsionado mulheres a viver o propósito de Deus para a vida delas. Porque um dia o Senhor olhou para mim e falou: Viviane, levante-se, sai desse lugar, te levanta. E depois ele diz assim: resplandece, assuma o que Deus colocou dentro de você. Quantas de nós estão ocultando o brilho de Cristo em mim e em você, porque nós temos vergonha de ser quem Deus nos chamou para ser? A gente tem dificuldade. Ontem na live, quem estava na live do jejum ontem? Mais de 10 mil pessoas. Gente, meia-noite. Eu imaginei vocês tudo 1h da manhã marchando dentro de casa e ungindo. Gente do céu, era uma glória naquela minha casa. A gente fez uma unção em conjunto. Nós, olha, a gente está virando mesa as mulheres da oração, gente. E aí, enquanto nós orávamos lá, ai gente, esqueci o que eu ia falar de novo. Estou muito empolgada hoje. O que eu estava falando? Mas antes da live eu falei... Isso. Aí eu falei assim, eu falei para as mulheres. Aí a gente sempre fica na live ajoelhada ali. Eu falei assim: gente, agora nós vamos se levantar. Gente, parece que eu via pelos olhos da fé as mulheres se levantando. Encharca a tua mão de azeite. E começamos a ir para os umbrais das portas, para a janela. Fui para o quarto dos filhos, fui para o quarto. Nossa, isso que assim, eu não entrei mais porque não dava, né? Meu marido estava dormindo, minha filha estava dormindo, mas eu por mim já botava a mão na cabeça já. Quantas vezes, né, Vitória? A Vitória acordou de madrugada, eu lá. Porque a gente tem que se levantar. E a gente precisa assumir e resplandecer aquilo que Deus colocou em nós. Aí você fica se esquivando. E a glória do Senhor, ela vai nascer sobre ti. Não é sobre sentir, é sobre carregar a glória de Deus. Não é sobre ter um sentimento, um arrepio. É sobre... E não é sobre esconder a glória, mas é sobre manifestar a glória de Deus. Agora eu lembrei o que eu ia falar. Eu fazia as lives em outro lugar. E aí Deus me deu a direção de fazer na minha casa, mas eu fiquei muito preocupada com os meus vizinhos. Mas eu fui parar para pensar: a minha vizinha de cima é crente, congrega com a gente. A minha vizinha de baixo é crente. A minha vizinha de porta é crente, congrega com a gente, acho que está até aqui. A minha vizinha do outro lado está se convertendo. Não, está no processo, gente. A portabilidade já foi feita, falta só... A gente tem um grupo das vizinhas, ela está lá toda hora e falando, está crente. Se não está aqui, nem sei. Mas está lá, está aqui, não sei. Não vou expor, né? Mas enfim. Aí, o do outro lado não tem ninguém. O prédio inteiro, eu vivo ungindo o prédio inteiro. Outro dia eu entrei dentro do elevador, assim, qual é um lugar aqui que ninguém vai perceber que eu vou ungir? Esse elevador em nome de Jesus, porque começou o elevador vai fazer todo o serviço para mim, vai ungir em todos os andares. Eu oro, gente, é sério. Estão brincando, é sério, eu vou orando lá em casa. E olha, e que a tua família ria de ti disso, porque lá em casa eles se reúnem na mesa rindo de mim.
Eles todos, Telmo, Vitória, Isabela, tudo rindo de mim. Ai, a mãe, lá vai a mãe. Ai, e eu começo, tá repreendido, tá amarrado. Eu não aceito isso em nome de Jesus. Mas quando eles estão em apuros, para quem que eles vêm? Oh, mãe, né? Então eu vou amarrando, vou repreendendo, vou assim, eu tô assim. Lá no meu prédio, eu falando em línguas outro dia, e a moça, o quê? Eu falei, não, bom dia. E eu tava lá, chorei, cantora, chorei aqui, em nome de Jesus, o prédio vai se converter inteiro. E se orar. Enfim, aí, quando acabou a live, a minha vizinha de baixo mandou uma mensagem. Eu falei, ai, ai, ai. Aí eu fui logo abrir o grupo dos vizinhos, pronto, de certo, eu estava assim, ai, quem é esse barulho de grito? Porque aí, quando tu não pode gritar muito, eu falava, sai, Satanás. Sai, sai. Aí, ela disse pra mim que ela viu os meus passos quando eu fui até a sala. E ela disse que foi me seguindo. Ela assim, ó, quando eu vi o tropelo do teu pé, o tropelo, pá, 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 indo pra sala, eu falei, ela falou, vai começar a live. Na medida que tu e eu ia junto. E ela disse, foi uma bênção. E graças a Deus, gente, ninguém reclamou no prédio. E o que Deus tem feito é que resplandeça. Sabe, eu declaro que os seus vizinhos, que não adianta, às vezes você fala assim, ai, eu vou para a África lá, e não, quem está do teu lado não é alcançado. Eu declaro vizinhos, os seus vizinhos vão ser alcançados no poder do nome de Jesus, pelo seu testemunho. Sabe, não é pelas suas palavras, é pelo seu testemunho. Quem você é como vizinha? Será que a pessoa quer se converter olhando para você? Viu como diminuiu um pouco? Ela escuta você brigando com seu marido, com seus filhos? Ou ela escuta assim, ó, você quer? Daqui a pouco você está lá, Deus vai na frente. Sabe qual é a palavra mais poderosa? Não é aquela que você fala, mas é aquela que você vive. Com a sua vida. Que as pessoas possam ver isso. Que você seja, que você tenha atitudes dentro do seu lugar de relacionamento, a sua rota de relacionamento, de gentilezas. Eu declaro isso. Quem é a aluna do Casa de Isabel aqui? Levanta a mão. Nossa! E tem vagas abertas hoje ainda, eu acho. Eu tenho ensinado, eu tenho percebido que às vezes o que falta pra gente, sabe o que é? Educação. Tem coisa que não é maldade, é imaturidade, é falta de educação. Muitos de nós não fomos educados. Quer ver um exemplo? Eu estava falando para elas, educação sexual. Quantas aqui receberam educação sexual dentro de casa ou dentro da igreja? Levanta a mão, porque eu quero conhecer você. Olha, pouquíssimas pessoas. A maioria de nós aprendeu da maneira errada. Por exemplo, eu estou agora, o ponto que eu estou é como se comportar à mesa. Como se comportar numa mesa? Qual a atitude numa mesa? Às vezes você não é convidado, você chora, não sou convidado, mas quem é você na mesa para que as pessoas não te convidem? Com o que você faz? Um pastor veio ministrar aqui, ele falou uma coisa engraçada. Ele disse assim, que até na mesa a gente tem que saber se comportar, porque às vezes está servido o pudim, você está falando, eu tenho um corte aqui com pus, a pessoa está com o pudim na mão. Às vezes você é desagradável, fala assuntos desagradáveis, sabe? Então eu estou agora caminhando por isso. Por educação, sabe, para a gente aprender. Eu quero aprender, eu não sei você, mas eu estou à caça de aprender, eu quero ser melhor. Eu quero a cada dia melhorar. E nós precisamos entender que esse resplandecer é através da nossa vida. E eu queria deixar aqui alguns tópicos importantes para nós, sobre crescimento, sobre resplandecer, e sobre a forma que Deus vai agir comigo e com você, para terminar com chave de ouro esse ano, e para a gente pegar essa palavra e ruminar, até dia 22 de janeiro, que vai ser a nossa primeira reunião de mulheres,
de 2026. Primeiro, talvez você não saiba disso, mas Deus tem ambientes, Ele tem temperaturas e Ele tem lugares propícios para mim e para você. Deus é intencional com ambientes, gente. Há lugares onde, sabia que tem lugares que sementes morrem, que se colocar ela naquele lugar, ela vai morrer. E lugares onde sementes despertam. Tem lugares propícios. Há temperaturas que congelam o propósito e temperaturas que aceleram o propósito. Graças a Deus que o chamado que Deus me entregou, eu tive a oportunidade de viajar o Brasil inteiro e conhecer frutas que nós aqui do Sul não temos acesso. Comi muitas frutas que eu nem sei o nome, nem vou tentar falar aqui agora. Quando eu fui para o norte do Brasil, quando eu fui para o Nordeste, e eu falei, por quê? Né? Quem é do Nordeste aqui, que está aqui no Sul? Sente falta das frutinhas, não sente? E eu logo tomei vários sucos dessas frutas diferentes e tal. E eu perguntei por quê. Ele disse, não, porque tem que ser um lugar de muito calor, de calor o ano todo. E o Brasil tem esse frio. E também aqui nós temos o pinhão. Quem é que gosta de um pinhão no inverno? Que vem, né, daquela árvore. Então, não tem como, em temperaturas de muito calor não vai dar certo. Então isso quer dizer o quê? Que existem lugares específicos para mim e para você florescer. É por isso que o Senhor... Ai Deus, eu vou cuidar para não... Mas é por isso que o Senhor vai acionar um momento de transição na igreja. Você vai transicionar de ambientes. Escute o que eu vou falar para você. E não é porque aquele ambiente é ruim. Não, para outra semente ele é muito bom, mas ele é ruim para você, para a semente que você carrega. Sabe, então Deus, Ele se importa. E a pergunta não é apenas quem é você, mas aonde você está. A pergunta não é só assim, quem é você, o que você carrega, mas sendo você, o que você carrega, aonde você está. E a pergunta do Espírito Santo hoje para você é, aonde você está condiz com aquilo que Deus quer fazer na sua vida? Será que você não tem perdido tempo com coisas que Deus não pediu para você fazer? Será que você não tem lutado mais para um sonho pessoal do que para o sonho do coração de Deus para a sua vida? Como que eu posso descobrir isso? Isso eu nem anotei aqui, mas como que eu posso talvez entender que você tenta e a coisa não vai? Sabe? E quando vai é muito pouco. A semente não rompe, ela não dá fruto, ela cresce pequena. Quando você está debaixo do propósito de Deus, gente, não tem como segurar o que Deus quer fazer. Eu sou prova viva disso. Não tem como segurar o que Deus quer fazer. E não tem como impedir o propósito de Deus. Flui, é natural. As pessoas às vezes perguntam, como que faz isso? Como que... Você vai perguntar até às vezes para um médico que tem dom em medicina. Você vai perguntar para ele como que ele consegue... Esses dias eu falei com um neurocirurgião, perguntei isso para ele. Como que é na hora que você abre a cabeça de alguém? Que você está ali, a vida e a morte, a estrutura emocional dessa pessoa. Ele falou assim, para mim é muito natural, eu amo o que eu faço, eu gosto de fazer, eu gosto de salvar vidas. Eu falo, meu Deus, é da pessoa, Deus colocou dentro dela, é a semente no lugar certo. A pergunta de Deus para nós hoje, você está no lugar certo? Será que você está no lugar propício, com a temperatura certa? Segundo, isso aqui é uma lição que você vai aprender no meio da caminhada. Que quando você se torna precioso para Deus, você também se torna alvo para o inimigo. E eu vou repetir. Quando você se torna precioso para Deus, você também se torna alvo do inimigo. A unção, ela atrai pelo menos 4 coisas. E você pode revirar a Bíblia de cabo a rabo, você vai ver isso na vida de muitas pessoas. Perseguição, traição, desprezo e oposição. E às vezes a gente está com o óleo lá, com o óleo bem inocente, jogando óleo na mão e botando na nossa cabeça. E orando, Deus me unge, Senhor. Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor.
Quando você começa a entender, você diz: Senhor, tenha misericórdia. Se quiser enviar a amiga que está do meu lado, envia. Olha para ela. Envia ela, Senhor. Levanta ela. Porque você vai ver que quando você se torna precioso para Deus, o inimigo também vai te olhar como um alvo. Mas também, não é só, a unção não atrai só essas 4 tipos de situações, mas ela atrai frutos silenciosos, que ninguém vê quando você planta, mas todos verão quando Deus vai fazer brotar. É muito engraçado, é interessante. Você vai lá, você planta no secreto, com dificuldade, com renúncia, mas um dia aquilo que você plantou vai se transformar numa colheita linda. E as pessoas, elas vão dizer: olha, do nada, ó, fulana, tu viste a fulana? Fulana até outro dia, e do nada começou a acontecer isso. Uma vez nós estávamos aqui na frente, a gente sempre atende as pessoas aqui domingo, e eu estava atendendo uma pessoa que estudou comigo. E aí ele veio, daí foi muito engraçado, porque ele não sabia que eu era eu. Daí ele veio conversar com o Telmo e tal, e ele olhava para o Telmo e olhava para mim, e ele fazia, não. E ele tal, e daí nós estávamos terminando a conversa, aconselhando, e ele falou: é só uma dúvida, porque eu acho que não, mas tu estudou no colégio tal? Daí eu falei: sim, estudei na tua sala contigo. Meu Deus! Eu não sei se eu fiquei feliz ou triste com a reação dele. Ele falou: tu não apresentava um trabalho, tu não tinha boca para nada. Ele falou: o que aconteceu? Do nada, né? Eu falei: não, amigo, é que tu perdeu uma parte da minha história, que não foi do nada. Teve muito trabalho, oculto, escondido. Essa semana uma pessoa que Deus está levantando, eu estava conversando com ela, e ela tem percebido que Deus tem feito algo. E ela falou assim para mim: eu tenho muito medo de me perder no meio do caminho. E eu entendi ela. Ela falou: é porque a gente é um quando não tem nada, e quando a gente começa a ter as coisas, quem a gente é? Eu tenho medo de quem... Eu nunca fui... Ele assim, ó, eu nunca fui uma pessoa com essa exposição, e agora eu não sei como é que... O que eu faço? Daí eu falei assim: tem um segredo que Deus faz com toda pessoa que Ele vai usar futuramente, que Ele vai levantar. Ele faz uma coisa: Ele esmaga essa pessoa antes. E eu perguntei para essa pessoa, falei: Deus já te esmagou? Ele já te humilhou? Ele já assim, para ver o que saía de suco? Daí ele assim: já. Então fica tranquilo, teu coração está preparado para esse lugar. Deus, Ele sabe tratar com a gente. Esses frutos silenciosos que ninguém vê quando você planta, mas vão ver quando a colheita chegar. E talvez esse seja o seu tempo de plantar em silêncio, porque Deus está trabalhando no secreto aquilo que vai florescer no público. E eu amo uma coisa: quando você não precisa tocar trombeta sobre aquilo que você está fazendo. Posso te dar um conselho? Quando essa reunião começou, eu sempre falo isso para as pastoras e para mulheres que estão começando grupos pequenos. Eu sempre dou esse conselho. Quando essa reunião começou há 11 anos atrás, eu não fazia transmissão ao vivo, porque às vezes o começo é melhor você nem mostrar. Verdade. Teve guerras que nós enfrentamos lá no começo, ainda bem que foi lá, que não foi agora. Guerras lá de trás resolvidas. Eu não fiquei expondo, porque às vezes você percebe que um bebê só pode ser exposto quando ele está preparado para sair do útero. E você vai precisar fazer essa leitura do que Deus está entregando na sua mão. É hora de mostrar? Ou é hora de você plantar em silêncio, em secreto, em obediência, para que a colheita fale por você? Posso te falar uma coisa? Quando aquilo que você está plantando florescer, não vai dar para esconder. A Bíblia diz que é impossível esconder uma cidade que é edificada sobre um monte. Tem coisas que não dá para encobrir, não dá para esconder. E quando você é fiel no secreto,
Deus honra no público. E eu declaro isso sobre a sua vida. Terceiro, não desista de você. Vai dar vontade de desistir da gente. Vou te contar uma coisa. A gente cansa da gente. A gente cansa da nossa voz às vezes. A gente cansa de fazer o que a gente vem fazendo há muito tempo. Não é? Tem dia que a gente se acorda, que a gente se acha lindo, maravilhosa. Meu Deus. Nossa, que linda. Eu me amo. Tem dia que você pensa, meu Deus, Senhor, meu Deus, quem é essa pessoa? Que nós não nos suportamos. Que eu vou dizer uma coisa para você. Às vezes o maior inimigo do nosso chamado, o maior inimigo do nosso propósito, não é nem o diabo, às vezes somos nós mesmas. Então vai ter dias de canseira da gente mesmo. Eu queria que você falasse para sua amiga aí, não desiste de você. Não desiste. Não é não desiste de mim, porque talvez ela já desistiu de ti, tá tudo certo. Mas assim, pode desistir de mim, mas não desiste de você mesma. Não desiste. Gente, eu já ensaiei várias vezes assim, ó. Ai, gente, então. Então, agora eu vou ser do lar e vou para casa. Deus abençoe. Várias vezes. Porque às vezes cansa. Sabe, às vezes eu vou falar para vocês, cansa. Tem gente que fala, eu amo cozinhar. Aí é cozinhar todo dia. E pensar no cardápio de todo dia. Sabe? Às vezes a gente cansa. Mas quando você cansar, posso dar um conselho? Escuta, quando você cansar de você mesma, tá? De você, das suas guerras, da sua luta. Eu não sei se você um dia já chorou e você já pensou, estou chorando por isso de novo. Meu Deus. Ai, Senhor. Quando você cansar, vou te dar um conselho. Posso dar esse conselho de amiga? De mãe? Descansa. Come uma coisa que você gosta. E vai dormir. Que passa. É isso aí mesmo que você ouviu. Pastora, que carnal. Mas foi esse o caminho que restaurou Elias, cansado de Jezabel. Elias estava cansado de Jezabel. Cansado daquela briga de Jezabel. Ô gente, quem é que viu aquele filminho com o filho Megamente? Quem viu o Megamente? Ó, muita gente viu. O Megamente é o vilão contra o Superman. Chega uma hora que o Superman cansa daquela guerra. O Superman, ele cansa da guerra e ele para tudo e diz, eu não quero ser mais o bonzinho. Eu cansei. Sabe? Eu quero dizer para você que quando Elias cansou da guerra com Jezabel, que ele ficou assim, ó, meu Deus, toda a vida é a mesma coisa. Eu vou lá, acabo com os profetas de Baal, desce fogo, e essa mulher vive me perseguindo, e ela mata os profetas de Deus, ela cala a boca dos profetas. A Bíblia diz que ele falou, cansei, desisti de chamar de mim, de tudo que vai morrer, ele falou. Profeta, porque todo profeta é meio dramático. Aí o Senhor manda um anjo. O que o anjo faz? O anjo vai lá, toca nele, unge ele. Não, o anjo dá pão e água e diz assim, ó, come e dorme. Às vezes o que eu e você precisamos fazer é comer e dormir. A Vitória semana passada estava assim, ai, tô com ferro baixo. A Vitória falei, não sabe de nada, inocente. Não tem filho ainda, estou cansada, ferro baixo. Eu falei, eita. Aí ela assim, ai mãe, acho que eu vou lá no hospital tomar um soro. Eu sei o que tu faz, tu come e tu vai dormir. Tá,
Daí, quando chegou a noite, mãe, tô outra pessoa. Comeu e dormiu. Claro, mas ela está com o ferro baixo mesmo, está tomando reposição. Mas às vezes, tudo que a gente precisa é descanso, não é de desistir. E tem gente que para desistir quer dar show antes de desistir. Eu vou desistir, hein? Vocês também. Eu vou me sumir. Quando vocês perceberem, eu tô longe. Vão ameaçando a família inteira. O marido e os filhos no canto da casa assim, ó. E ela dando show que vai desistir. Vai comer e vai dormir. Homens, dê comida para essa mulher e deixa essa mulher dormir. Vocês estão tudo rindo, vocês já sabem do que é, nervosismo. Mas deixa eu falar. Sim, às vezes Deus vai permitir e pedir que você deixe coisas irem, deixar que fases se terminem, que ciclos acabem, que pessoas saiam. Mas não desista dos sonhos de Deus para a sua vida. Todos os homens e mulheres de Deus que brilharam na Bíblia, nessa Bíblia aqui, todos tiveram dias de vontade de desistir. E eu sei que também você também deve ter esses dias de, vou falar, de lágrimas. Que a gente pensa assim, não vou conseguir. Eu sou muito pequena para aquilo que Deus quer fazer. Deus, a minha força é pequena. Dias de pressão. Decide agora. E você não sabe. Dia de questionamento. Será mesmo que foi Deus que disse para mim? Aí você recebeu aquela palavra profética, mas você gritou tanto na hora que você não lembra mais nada do que foi falado. Você só sabe o começo, porque depois você começou a gritar, não sei nada. Dias de oposição que vão te opor. Que vão dizer assim, será mesmo? Que você é você? Isso não significa que você está errado. Significa que você moveu para a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque Neemias não tinha nenhuma oposição dentro do palácio. Mas foi ele se mover para restaurar os muros de Jerusalém que ele arrumou inimigo rapidinho. No palácio Neemias tinha conforto, honra, ausência de guerra. Era alguém de extremíssima confiança do rei. Mas foi só ele entrar dentro do propósito que ele encontrou Sambalat e Tobias, dois inimigos furiosos, para tentar destruir aquilo que Deus estava fazendo. A oposição, ela apareceu exatamente quando ele se moveu para fazer a vontade de Deus. Quando você entra num propósito de restauração, você está num campo muito poderoso. Quando você vai restaurar qualquer coisa, seja um casamento, um relacionamento de amizade, restaurar o propósito de Deus, restaurar o coração de seu filho, eu não sei, talvez o muro que Deus te colocou para você restaurar. Sempre aparece alguém para dizer que o que você está construindo não tem valor. Gente, vai aparecer. Você diz, não, vai. De um jeito ou de outro, vai vir assim, para você. Sério que você está fazendo isso? Não combina contigo. Sabe? Aí tem aqueles elogios, que na verdade é uma crítica disfarçada de elogio. Tu comprou. Escrevesse um livro. Aí você fica assim, o quê? Que agora eu aprendi. Agora quando a pessoa fala, você fala o quê? Eu não entendi o que você quis dizer. A pessoa fica desembaraçadinha na hora. Quando alguém for assim te afrontar, você fala assim, não entendi, repete. Não vai repetir. Ela vai disfarçar, estava brincando. Aí você fala, não gosto desse tipo de brincadeira. Tosou, já era.
Sempre aparece alguém para zombar, diminuir e confundir. Zomba, diminui e confunde. Aí você fica, aí tem gente que tem a mente muito fraca. Então não vou mais fazer. Que não vai mais fazer? Aí que você tem que se levantar. Pois é, né? Vê, Deus fez o impossível. Deus fez. Outro dia eu estava rindo porque eu não gosto do meu pé, né? Não, agora eu gosto. Eu não gostava. Quando eu era adolescente, eu dizia: Senhor, por que o Senhor me deu esse pé? Pé magro, dedo comprido, aquela coisa. Aí eu sempre tive esse negócio com o meu pé. Daí um dia eu estava orando, Deus, nem era pelo pé, né? Mas eu estava orando. Aí eu abri a Bíblia, estava escrito assim, como é formoso os pés daqueles que anunciam as boas novas. Aí o Senhor olhou para mim e falou assim: os teus pés são formosos, filha, hoje. E mesmo que o teu pé não se enquadre num padrão de beleza, teu pé para mim é formoso, porque os teus pés estão levando as boas novas. E aí, gente, eu me senti pronto. Só que antes, um dia eu estava numa piscina, um amigo nosso falou: que pé é esse? Estou falando sério. E ele chamou todo mundo para ver. Vem cá ver o pé dela. Sério? Sério, gente. E eles começaram a rir. E eu fiquei assim, botei o pé na água. Falei, meu Deus. Aí outro dia aconteceu a mesma coisa. Nossa, que pé assim é. Sabe o que é? Não dá para ser perfeita. Tem que ter alguma coisa. É o pé. Então, e vocês não me mandem memes de pé, porque vocês ficam me mandando quem... Então, às vezes você tem que ter uma resposta assim, sabe, para quem te afronta. Às vezes até, claro, estou falando uma brincadeira, mas em outras questões que vem te afrontar, que vem diminuir. Deus, Ele não desiste de você. Moisés fugiu para o deserto e achou que tinha acabado, que acendeu uma sarça lá que disse: não acabou. Quando você pensa que termina, é onde Deus começa. Não existe pessoa, não existe alguém mais persistente do que Deus. Você já tentou fugir de Deus? Eu já. Tentei fugir, não consegui. Que a porta que eu abri, Ele estava lá. Ele vai atrás, Ele insiste, Ele reacende a chama. É igual assim, você diz assim: eu nunca mais, tá, Deus? Quantas vezes você falou isso para Deus? Nunca mais eu vou fazer isso. Estava ali depois você fazendo igualzinho. Às vezes a gente fala: eu não sou mais boba, não vou mais fazer assim. Daqui a uma semana você está lá fazendo igualzinho. Porque Deus, Ele tem o poder de dizer: não desista do seu propósito, de fazer a gente estar aonde Ele quer que a gente esteja. E eu queria trazer sobre vocês que por que as pessoas desistem? Por que nós temos visto pessoas desistindo? E eu quero aqui me dirigir às pessoas que você tem pensado em desistir de verdade, até da vida. O Senhor hoje está fechando sepulturas aqui. Esse não vai ser o seu fim. Esse não vai ser o fim da sua família. Por mais que tudo tenha caído ao seu redor, o Senhor é o teu Deus. E Ele não precisa de uma grande multidão para recomeçar. Ele precisa só de uma pessoa posicionada. Se posicione hoje. E sabe por que as pessoas desistem? Primeiro, porque o início, ele é difícil. Gente, começar não é fácil. Difícil começar. Começar dói. Começar onde ainda nós não queríamos, dói mais ainda. Porque muitas vezes Deus vai nos levar para lugares que a gente até rejeitava. E tem uma coisa que eu escrevi até no livro que diz assim, o primeiro passo não te leva para o destino. Ele apenas te tira da sua zona de conforto.
Quantas pessoas começaram com algo, mas aquele algo foi só o start para que Deus queria fazer, aquilo não era o fim do que Deus queria. Já parou para pensar que Deus ele vai comendo pelas beiradas com a gente? Deus ele vai levando a gente para cá e a gente pensa, é aqui? Não, não é aqui, então, não é aqui. Senhor, então é aqui também? Não, filha. Fica aqui que eu quero te preparar, porque esse nível te prepara para o próximo. E o Senhor vai te preparando de nível em nível para você não desistir. Sabe também por que pessoas desistem? Porque algumas injustiças cansam a gente. Mas posso te falar, no meio do processo, você vai aprender a colocar toda a sua justiça na mão de Deus. Porque a nossa justiça é trapo de imundícia, mas a de Deus não falha. Gente, tem uma coisa que a Bíblia fala que me dá temor. A Bíblia diz assim: de Deus não se zomba. Então você pode zombar das pessoas, você pode zombar de figuras de autoridade, né? A gente está vivendo numa época na internet de muita zombaria. Então você pode zombar, você pode rir. Mas a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Porque tudo aquilo que o homem semear, é isso que ele vai colher. Não dá para fugir. Às vezes a gente pensa assim, eu vou escolher o que eu vou colher. Não, você vai escolher o que você vai plantar, porque a sua colheita é obrigatória. Não tem como. E eu acredito que nós precisamos aprender a colocar algumas coisas nas mãos de Deus. Tem coisas que Deus deu a nós, inteligência, capacidade para a gente decidir, para a gente fazer. A Bíblia inclusive fala assim, vigiai e orai. O vigiar ainda está na frente. Ora, entrega para Deus, mas faz a sua parte, vigia. Mas quando se tratamos de justiças ou injustiças, coloque na mão de Deus. Eu quero que você saia desse lugar hoje com o coração livre, leve, que você perdoe, que você libere. Tudo que aconteceu esse ano, você coloque na presença de Deus. E Senhor, essa situação eu coloco na tua mão. Eu lembro de uma amiga minha que estava passando uma luta no casamento dela. Uma guerra. E ele zombava dela. Zombava da fé dela, zombava e tal, e ria e fazia muitas coisas erradas. Eu falei assim, olha, você vai chegar em casa, você vai abrir a Bíblia, você vai, tá vendo a Bíblia aberta para ele? Você vai dizer assim, eu não vou mais discutir e nem tentar. Eu vou te colocar aqui dentro da Bíblia aqui, Ela disse assim, o teu nome tá aqui dentro da Bíblia, Ela botou assim, tá aqui, agora é tu e Deus. Esse cara, pelo amor de Deus, ora por mim. E ela, por quê? Porque ele sabe que na mão de Deus tem misericórdia, mas Deus é justo. Deus é um Deus justo. E por que pessoas desistem? Porque o processo demora. Tem coisas na sua vida que leva tempo. Vai levar tempo algumas coisas. Tem o processo. Tem uma frase que diz assim, estar no mesmo lugar por muito tempo desgasta a alma. Existe um cansaço que uma noite de sono não resolve. Mas há cansaço que só a presença de Deus cura. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E por último, existe uma transformação. E se transforme até que não te reconheçam mais. Eu vou repetir. Se permita ser transformada por Deus até que não te reconheçam mais. Até que num dia vão chegar para você e vai dizer, como você está diferente, como você mudou. A Bíblia fala lá em Gênesis, eu amo a história de José, e diz que quando os irmãos de José não reconheceram depois de todo o processo, e quando ele estava no lugar de governo. Porque quando Deus te transforma, deixa eu te falar o que Deus faz. A sua postura muda. Quando você é transformada por Deus, começa de dentro para fora, mas o de fora vai denunciar o que está dentro. A sua voz muda. Eu até ouso dizer que Deus muda a dicção de algumas pessoas, o jeito de falar, a forma de falar.
A sua identidade é transformada, Deus muda. Era barraqueira, amava um barraco. Não podia ter uma situação que a briga nem era dela, ela estava pulando dentro. Ela está lá no supermercado, a briga é com outra pessoa, ela vai dizer, eu vi, não viu nada. Mas ela gosta, ela quer estar ali no meio do furdunço. Oh, Jesus. Ela joga de pá pro lado assim, ó. E aí, o Senhor entra na sua vida. Ele causa uma transformação gigantesca. Você não é mais aquela, você é a pacificadora. Aí o pessoal da tua família, eu não reconheço mais a fulana. Deus fez uma transformação tão linda na vida de uma pessoa da minha família, que eu não vou falar quem é. Mas Deus fez uma transformação tão linda, que o melhor reconhecimento vem daqueles que não são crentes, né? O melhor reconhecimento vem daqueles que não andam com Deus, porque eles não têm nem o evangeliquez para elogiar. Eles não sabem dizer onde é que está a mudança. Aí o meu pai chegou para mim e falou assim, meu pai sempre, hoje ele está num processo de conversão, mas ele sempre foi muito antes incrédulo. Pai, não acredito nisso. Sempre assim, pé atrás. Ele assim para mim, eu acredito agora em paralítico andando. Eu falei, o pai viu um paralítico andando? Ele assim, não vi. Sabe a fulana? Eu falei, ela é outra pessoa. Deu assim, é verdade, ela foi transformada. Então, isso aí para mim é muito mais do que um paralítico andar. Porque eu achei que ela nunca ia mudar. Meu pai falou. E, meu Deus. Olha como alguém pode ser completamente transformado. Eu não sei se você acredita nisso. Eu acredito em transformação, em mudança. Quando você se transforma, as suas roupas também se transformam junto com você. É incrível como aquelas roupas que não condizem com uma mulher cristã, você não vai conseguir mais usar. Teve um caso aqui na igreja tão legal de uma moça, que ela é nova convertida, e as roupas dela ainda estavam no processo tal, e alguém veio e falou para mim, vai lá, chama ela. E na hora que eu ia tentar falar, o Senhor falou assim para mim, não fala. E eu, ai Deus. E aí a gente sempre gostou muito dessa moça e não fala, eu vou falar. E aí essa moça veio falar comigo. Eu percebi a mudança, ela disse assim, não condiz. Eu ia sair de casa, o Espírito Santo dizia para mim, não combina mais com a obra que eu fiz. Aí tinha também outra menina aqui na igreja envolvida em uma outra coisa, que eu não vou falar o que é para não denunciar, né? Porque aqui assim... E um monte de gente atacando ela. Por que isso? Por que aquilo? E o Senhor falava assim para mim, não ataca, só ora por ela. E eu comecei a orar por ela. Essa semana ela mandou uma mensagem, pastor, eu perdi a paz de fazer aquele negócio. Eu falei, sério? Eu perdi a paz, eu enojei de um jeito. Eu falei, querida, deixa eu te falar uma coisa. Eu já estava orando por isso. É Deus te libertando. É Deus dizendo para ti, não combina mais com a transformação que eu te dei. Não combina, então as suas roupas mudam. Gente, decote, roupa muito justa. Eu não quero aqui constranger ninguém, mas não tem como, você pode andar linda e bela. Escute, por mais que no Brasil tenha uma cultura da sensualidade, não se renda a essa cultura. Dá para ser elegante. Tá vendo esse meu terninho? Eu vou falar, não ia falar, mas eu vou falar. Tá vendo? Vocês gostaram? Shein. Fui lá na Shein, chegou, serviu. Ai, de certo ela usa Chanel, não é Chanel não, é Shein. Chanel, é Shein. Shein ué. Você só tem que aprender a comprar lá no negócio da Chanel. Aí, você pode ser bela, bonita, bem arrumada, e não precisa nem ser rica, tá? Não sei se você já entrou lá na Shein, tem bastante coisa bonita, bastante coisa legal. Mas você, escute, se cuide, se ame, mas cuide para que a sua roupa ande à altura da mulher que você é. E outra coisa, Jesus está andando contigo de mão dada, Ele não pode se envergonhar do que Ele está. Jesus está te validando.
Jesus está contigo. Então Jesus está ali te validando. E falando em roupas espirituais sinalizam propósito. Não adianta, quando você muda por dentro, você muda por fora. E para concluir, eu quero dizer que Deus está mudando a temperatura da sua vida. A sua semente vai encontrar o lugar certo para germinar. Ele está preparando um solo porque vai nascer. Você não está sozinha. Você não está atrasada. Você não está fora. Você não está excluída. Você não foi deixada de lado. Você não foi esquecida. Você está dentro do processo de Deus para esse tempo. Você está sendo alinhada, chamada, comissionada para essa hora. Deus te pega pela mão e diz para você assim: filha, nem um filho meu fica para trás. Você não vai ficar para trás.